Você conhece os períodos literários que se deram no Brasil colônia? Mistura com Brasil nação? Vou resolver o seu problema. Chega mais! Fala, meu povo! Hoje vamos falar de literatura brasileira, mas uma literatura específica, certo? Por quê? Porque é a do Brasil colonial. Professor, por que você está lembrando dessa literatura tão antiga? Porque ela está presente, pessoal, no Enem e outros vestibulares. Por que eu vou dar essa aulinha hoje? Para você entender que a literatura do Brasil colonial ela tem qualidades muito específicas. Quais são essas qualidades? Se o Brasil, naquele momento, era colônia portuguesa, as produções que se davam aqui no Brasil não tinham tantas qualidades propriamente brasileiras. Por quê? Porque eram meras imitações daquilo que era produzido na Europa. Basicamente isso. Ah, professor, então quer dizer que esses textos não são tão importantes? Não, eles não têm grande representatividade para o Brasil, mas é necessário a gente estudar para poder entender como se deu esse caráter embrionário, o nascimento da arte no Brasil. Vale salientar, pessoal, que existia uma série de medidas da metrópole para até proibir a produção textual aqui no Brasil, tá certo? Era proibido, pessoal. Tanto é que o Gregório de Matos, ele vai se destacar na sua literatura oral, certo? As cartas chilenas, que são consideradas uma obra satírica da época do arcadismo, elas nem eram um livro, tá certo? Viraram um livro mais tarde. Então, havia toda uma preocupação em Portugal de fazer com que não houvesse desenvolvimento cultural no Brasil. Mesmo assim, nós tivemos, tá certo? Surpresa, Portugal! Nós tivemos, sim, desenvolvimento literário. A primeira etapa, pessoal, desse período é o quientismo. Ó, o nome quientismo já diz, né? Ocupa os anos de 1500. Começa com o descobrimento do Brasil e a produção do primeiro texto a falar especificamente das terras brasileiras. Nesse período, só tivemos duas formas de produções textuais, pessoal. E são produções que nem brasileiras são. Eram textos produzidos por estrangeiros que vinham para o Brasil. Esses estrangeiros eram ou viajantes ou jesuítas. Seguinte, a primeira etapa da literatura brasileira foi produzida por viajantes. Pessoas que saíam de Portugal, vinham aqui no Brasil, colhiam informações e voltavam para Portugal. Essas informações eram de interesse português, então eram feitas por estrangeiros e levadas para os portugueses consumirem. Já os jesuítas, eles vieram, pessoal, para apoiar o processo educacional aqui no Brasil. A coroa portuguesa era aliada da Igreja Católica. Então os jesuítas vêm aqui e produzem textos com o objetivo de catequizar os índios. Basicamente isso. Isso aqui, ó, quientismo, é século XVI. O primeiro século de vida colonial brasileira. A partir do século XVII, nós teremos uma produção chamada de barroco, que começou aqui, ó, em 1601, com a publicação de uma obra chamada A Prosopopeia de Bento Teixeira. Nesse período chamado de barroco, que é um período de muitos conflitos, muitas contradições, nós teremos o primeiro grande poeta brasileiro, Gregório de Matos, poeta baiano que ficou conhecido como Boca do Inferno. Sua poesia era uma poesia satírica de muitas críticas à sociedade baiana, à metrópole portuguesa, à igreja, até a negros e mestiços. Ele era preconceituoso porque a sociedade dessa época era muito preconceituosa, tá certo? Tá, professor, mas podia fazer essas críticas e ficar livre? Não, não podia. Tanto é que ele foi preso, foi deportado do Brasil, ficou exilado em Angola durante muito tempo, tá certo? Essa daqui é a época das dúvidas. E já temos uma produção, ó, propriamente brasileira. Gregório de Matos era um poeta baiano. Vai também escrever poemas amorosos e poemas religiosos, mas o que chama a atenção mesmo são seus poemas satíricos. O último período dessa era colonial, pessoal, é o arcadismo. Verifiquem que ele nasce em 1768, que ainda é século XVIII, só que ele termina já em 1836, que já é depois da independência do Brasil. Então, esses três períodos literários compreendem nossa era colonial. E o arcadismo, ele é aquele movimento que fala muito de campo, né? Fala muito de campo, de pastor, de ovelha, de gado. Por quê? Porque eles imitam o modelo europeu, certo? Lá na Europa, o arcadismo nasceu a partir da criação de Arcádias, que eram reuniões de poetas que fingiam estar vivendo na Grécia Antiga, como pastores com seus rebanhos. O Brasil simplesmente imitou esse modelo.
E aí nessa época, que é a época da mineração, a época da Inconfidência Mineira, nós temos como destaque dois grandes poetas, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. Esses poetas, além de terem sido poetas muito importantes para a literatura brasileira, por participarem do arcadismo, eles também são conhecidos como inconfidentes. Por quê? Porque eles participaram também da Inconfidência Mineira. Contribuíram para o Brasil historicamente e literariamente. E esse é o último período de nossa era colonial. Após o arcadismo vai surgir o romantismo, que já tem tendências nacionais, tá certo? Porque é depois da independência do Brasil. Perfeito? Relembraram o conteúdo? Gostaram da revisão? Então, ó, se gostou, vem aqui, ó, curte o nosso vídeo, compartilha em suas redes sociais e se inscreve no canal. Falou, tchau, tchau.